Salve Maria Santíssima. Um pouco aqui sobre a insolubilidade do matrimônio, né? Lá em Mateus 5, versículo 32, falar o seguinte: Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser em caso de matrimônio falso. E aquele que despôs uma mulher rejeitada comete adultério. Então aqui, dentro desse aspecto, né, vamos analisar também Mateus 19, porque o termo que é usado na Bíblia protestante é bem diferente daquele termo que é usado na tradução católica mais fiel, né, sobre a questão do casamento falso. E a não ser por causa de casamento falso, eles traduziram a não ser por causa de adultério, né? Aí já poderia casar novamente, segundo eles. O que vai falar Mateus 19, do 3 ao 6? Os fariseus vieram perguntaram-lhe para pô-lo à prova: É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Mateus 19, do versículo 3 ao 6. A gente pode notar que, muito antes do anúncio da revelação e da instituição do que manda, né, as leis religiosas por Deus, o matrimônio, pela própria natureza, né, ele já é indissolúvel. Não por um decreto divino, mas porque foi assim que Deus o concebeu. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Ou seja, não havia um decreto divino no sentido escrito, né? Mas já havia, na própria essência da união do homem e da mulher, um desejo de uma união que é indissolúvel. Porém, pela dureza do coração, né, como o próprio Jesus vai falar depois, o Senhor permite que Moisés dê a carta de divórcio, né? Permita a carta de divórcio, que vai contrariando a própria natureza do matrimônio. Até continuando o texto, em Mateus 19, de 7 a 11, vai falar assim: eles vão questionar, e por que Moisés ele permite a carta de divórcio? Jesus vai falar que por causa da dureza do coração. Aí, continuando, ele vai falar o seguinte: seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Ou seja, Jesus é muito claro acerca da natureza do matrimônio, do matrimônio como algo indissolúvel, né? Lá em 1 Coríntios 7,39 vai falar que a esposa está ligada ao marido durante todo o tempo em que ele viver. Se o marido morrer, ela ficará livre para casar com quem quiser, mas apenas no Senhor. A questão do divórcio e o que seria o casamento falso, né? Casamento ilegítimo. O Senhor parece considerar a dissolução do vínculo matrimonial em um caso bem particular, exceto no caso de matrimônio falso ou ilegítimo. No caso, algumas versões em português, até mesmo uma das traduções, que é a King James, né, que é a versão em inglês, que traz exceto no caso de fornicação. Isso se dá pelo fato da maioria das versões em português serem baseadas na tradução para o latim, conhecido como Vulgata,
que no caso foi traduzido por São Jerônimo no século IV. Né? Na Vulgata a palavra grega é porneia, que foi traduzida por fornicationem, ou seja, fornicação. A versão protestante Almeida, fiel e corrigida, ela também traduz por porneia ou fornicação. A exceção é a revisão desta versão, conhecida como Almeida atualizada e corrigida, bem conhecida, né, pelos protestantes essa. E uma das bem usadas, né? Onde porneia foi traduzida como infidelidade ou adultério. Estas divergências fazem muitas pessoas acreditarem que o adultério dissolve o matrimônio, o que é um grande engano. Se assim fosse, o vínculo matrimonial não seria indissolúvel. As versões que traduziram porneia por matrimônio falso, da Ave Maria, também a Bíblia de Jerusalém, são mais fiéis ao original, pois porneia tem significado de falsa união. As versões que trazem fornicação não estão erradas, pois fornicação também diz respeito a uniões ilícitas. No entanto, esta palavra nos remete a um sentido mais sexual, o que suscita muitas dificuldades para entender o texto sagrado. Isso se aplica, e se explica, melhor dizendo, a utilização da palavra porneia pelo copista grego, já que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Bem, na verdade, não existe exceção alguma, pois onde não houve verdadeiro vínculo matrimonial, não houve matrimônio válido, e por esta razão o vínculo entre os cônjuges pode ser desfeito, pois na verdade nunca existiu. Houve apenas uma aparência que existiu, mas de fato não existiu. Né? Aqui, por isso que existem os tribunais eclesiásticos da Santa Igreja Católica, né? Para analisar se o casamento de fato ele existiu ou não. A igreja não anula casamento, ela declara que nunca houve aquele casamento, que foi um casamento ilegítimo, falso, né? Que nunca houve, embora houve a aparência do matrimônio. Né? Então, o que seria esse falso matrimônio? É aquele cujo vínculo matrimonial não existe por faltarem as condições que o tornam inválido. Por exemplo, se alguém for batizado em nome do pai, da mãe e da tia, não pode ser considerado uma pessoa batizada. Então, se alguém for batizado em nome do vento, da terra e da água, como já teve casos, né, de padres influenciados pelo demônio, fazer isso também não é válido. Ou somente no nome de Jesus, sem usar o nome da Trindade, também não é válido. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ter outras condições também, né? E no caso, algumas denominações protestantes dizem que o batismo só é válido se for no rio. A outra que a água tem que ser filtrada e assim vai. Um aceita o batismo por aspersão, enquanto o outro só por imersão. Enfim, tudo isto são concepções de validade do batismo. O mesmo acontece com o matrimônio. Sem as condições necessárias, ele se torna falso, inválido, ou melhor, inexistente. O que seria um matrimônio inválido ou válido? Falso, ilegítimo, né? O que seria? Na antiga lei se valia de algumas regras para determinar a validade do matrimônio. Por exemplo, em Ezequiel 44:22. Você pode ler Ezequiel 44:22. Você pode ler também Deuteronômio 25, do 5 ao 6. Outras regras de impedimento do matrimônio no Antigo Testamento. Você pode ler Ruth, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Tobias 8, do versículo 9 ao 10. Tobias 8, versículo 10. Segundo Samuel 12, do versículo 9 ao 11. Você pode ler esses textos. Alguns graus de parentesco que invalidavam o casamento. Está presente em Levítico 18, do 6 ao 15, e Levítico 20, do 17 ao 20. Também São Paulo vai
falar algumas condições para a validade do casamento, né? 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 4. Também a importância do ato de ter testemunhas, né? Que seja público e tenha testemunhas oficiais, né? Testemunhas preparadas para aquela ocasião. Os noivos são os ministros do casamento e não o padre ou o pastor, como pensam muitos, é o pensamento geral, né? Quem são os ministros do casamento são os noivos. Se assim não fosse, o casamento dos pagãos seria inválido. E o casamento dos pagãos também é válido, né? Não como sacramento, mas como um direito natural, né? Até no século IV, os cristãos se casavam seguindo o costume dos povos onde viviam, dando um sentido cristão ao seu casamento e abstendo-se das práticas que não estavam conforme a vida cristã, conforme atestamos nos testemunhos do Papa Calixto, Clemente Alexandre e Tertuliano, Quadrato e outros. Entretanto, muitos casamentos ocorriam em segredo ou pelo uso da força. Desta forma, era difícil verificar se houve real vínculo matrimonial. Por esta razão, a partir do século IV, a Igreja começa a participar das celebrações matrimoniais, exigindo que os noivos contraíssem matrimônio na presença do presbítero e da comunidade. Também é costume consagrado que os noivos escolham pessoas queridas e próximas para serem testemunhas, né? Costumamente se chama padrinhos ou madrinhas, né, do casamento. A origem deste costume está na razão de que, no passado, não se sabia ao certo se os noivos estavam se entregando em matrimônio, com mútuo consentimento, né, e sem impedimentos, e desta forma eram escolhidas pessoas próximas ao casal para serem testemunhas de que o vínculo matrimonial era válido, isto é, que realmente o que estava sendo celebrado era o matrimônio de fato. E também existe uma razão teológica, a questão do casamento ser indissolúvel. Por exemplo, o casamento simboliza Deus e Israel, a fidelidade de Deus para com Israel. A fecundidade do relacionamento de Deus com Israel. No cristianismo, indica a fidelidade de Cristo à igreja e a igreja para com Cristo. A entrega de Cristo à igreja, a entrega da igreja a Cristo. A fecundidade entre Cristo e a igreja. Esse amor esponsal entre Cristo e a igreja. Então não é um adultério que vai dissolver esse amor entre Cristo e a igreja. O que vai haver ali é a união inseparável, uma aliança eterna, onde Cristo conquistou pelo seu sangue. Então, o casamento, o sacramento do matrimônio, é este apontar para o mistério de Cristo, como fala lá em Efésios, como fala em Coríntios 7, né? Mostrando a beleza, a profundidade, toda a mística do matrimônio. Teologicamente é algo muito forte, muito profundo. Então, seria insensato, teologicamente errado também, dizer que o adultério dissolve o matrimônio. Seria dizer também que o matrimônio não é mais uma profecia da esponsalidade de Cristo e da igreja. E dizer que os nossos pecados dissolvem esse matrimônio. Pelo contrário, ferem, mas não dissolvem. Porque Cristo nos perdoa pelo sacramento, nos fortalece novamente para buscarmos a santidade, né? Então, esse grande mistério de Cristo e a sua igreja, representado e ali sacramentado, né, no mistério do sacramento entre o esposo e a esposa. Amém.